Olá, amigos, paz e bem. Estamos aqui para mais um programa Conhecendo a Sua Bíblia. A parceria é com a TV Jornal da Cidade e o Frei José Neilo da cidade de Pouso Alegre. A cinegrafia e iluminação é de Ramon Gonzalez Hurtado. O editor-chefe é Vinícius Domingos. Nós seguimos as orientações e os passos do teólogo Ariel Alvarez Valdez, acrescentando, é claro, outras opiniões em relação ao tema apresentado. O tema hoje é muito polêmico, mas daqueles que realmente vai dar muito pano para manga. A Bíblia proíbe fazer imagens? Tem muitos cristãos que se sentem censurados pelo fato de usarem imagens de Jesus Cristo, da Virgem Maria ou dos santos, tanto no culto quanto nas suas devoções particulares. Dizem que está proibido pela Bíblia. Será que está mesmo? É verdade ou não? Narra o livro do Êxodo que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, e todos nós conhecemos mais ou menos esta lista. Porém, poucos sabem que, na realidade, o segundo mandamento do Decálogo entregue a Moisés dizia: não farás para ti nem figura alguma do que existe em cima dos céus, nem embaixo, na terra, nem do que existe nas águas, nem debaixo das águas. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Onde está isso? Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Então era verdade? Então é proibido fazer imagens? Vamos ver. O livro do Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, ordena que não façamos ídolos, nem imagens, nem de pedras esculpidas para nos ajoelharmos diante delas. Levítico 26, Levítico 26, verso 1. O livro do Deuteronômio diz: guardai-vos de corromper-vos, fazendo figuras e ídolos de qualquer tipo, imagens de homem ou de mulher, ou imagens de animais que vivem na terra, ou de aves que voam no céu, ou de animais que rastejam sobre a terra, ou qualquer espécie de peixes que vivem na água ou debaixo da terra. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versos do 16 ao 18. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, era tão grave que se penalizava com uma maldição. Maldito seja o homem que fizer escultura ou imagem fundida, abominação para o Senhor. Deuteronômio capítulo 27, versos 15. Como se vê, está proibida pela lei de Deus toda representação animal ou humana ou vegetal no culto. Seguindo este preceito, muitas igrejas cristãs rejeitam atualmente as imagens em seu culto e criticam aquelas igrejas que empregam. Será que eles estão certos? Vamos ver. A própria Bíblia Sagrada, em alguns casos, Deus mesmo ordenou a construção de imagens sagradas. Por exemplo, durante a travessia do deserto, quando Javé mandou fabricar a Arca da Aliança, cofre sagrado aonde que se guardavam as tábuas da lei. Ordenou que em cada lado se pusessem a imagem de ouro de um querubim, um ser angélico com traços de metade animal e metade humano. Onde está isso? Em Êxodo capítulo 25, versos 18. Por sua parte, o candelabro de 7 braços que foi colocado no interior da tenda sagrada tinha gravada várias flores de amendoeira. Êxodo capítulo 31, versos do 1 ao 5. Também em outros trechos da Bíblia encontramos Gedeão, por exemplo,
um dos mais importantes juízes de Israel, que fabricou com anéis e brincos um manto sacerdotal, a quem os israelitas prestaram culto. Está lá em Juízes, capítulo 8, versos do 24 ao 27. Muito embora parece ter havido um engodo nesta questão. E Micas, um fervoroso e piedoso javista, fez uma efígie de prata e estabeleceu um santuário para prestar culto a Javé. Está lá no livro dos Juízes, no capítulo 18, versos 31. Até o próprio rei Davi, amado e abençoado por Deus, tinha sem escrúpulos em sua casa estátuas. Lá em 1 Samuel, capítulo 19, versos do 1 ao 13, nós temos a narrativa de que Mical colocou no lugar de Davi na cama uma estátua para enganar os soldados do seu pai. O majestoso templo em Jerusalém, construído por Salomão, estava abarrotado de representações e de esculturas, começando por sua câmara interior mais sagrada, chamada Santo dos Santos, onde 2 imensos querubins esculpidos em madeira finíssima erguiam-se junto à Arca da Aliança. Você encontra isso lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, no verso 23. O interior estava totalmente decorado com imagens de querubins, além de outros vegetais. Quer conferir? Primeiro livro dos Reis, 6, 29. E para sustentar o enorme depósito de água na entrada do templo para as purificações, construíram 12 magníficos touros de metal que estavam voltados para os 4 pontos cardeais. Nós vemos isso lá em 1 Reis 7, 25. E ainda continua. Os capitéis das colunas do templo tinham a forma de açucenas e 200 romãs foram esculpidas e apinhavam-se ao redor de cada uma das açucenas. 1 Reis, capítulo 7, versos 19 ao 20. Os recipientes para as abluções litúrgicas estavam revestidos com imagens de leões, de bois e de querubins. Ainda tem dúvida? 1 Reis 7, 29. Moisés também lavrou por ordem do próprio Deus uma enorme serpente de bronze, e todos aqueles que eram picados pelas cobras e olhavam para a serpente de bronze ficavam curados. Esta serpente, ela esteve exposta por 200 anos, até que o rei Ezequias a eliminou. Não sabia disso? Confira lá em 2 Reis, capítulo 18, versos 4. Mas aí, meus irmãos e minhas irmãs, vocês podem perguntar, reverendo, o que é que aconteceu então com a tal da proibição? Porque aqui, diante de tudo que foi exposto, parece que ela não está mais em vigor. Ou pelo menos, não aparenta ser tão rígida, tão absoluta. Amados e amadas, embora a Bíblia não o diga, nós podemos entender o motivo da proibição das imagens, graças aos nossos conhecimentos do ambiente religioso do Antigo Testamento. Todos os povos que estavam em contato com o povo de Israel consideravam uma imagem não só como o símbolo da divindade, mas que naquela estátua habitava a própria divindade. Ou seja, a própria divindade habitava em uma estátua que era feita para ser adorada em casa. Ela era, de certa forma, o mesmo Deus, presente ali naquela estátua. Quando alguém fazia uma imagem, o Deus deveria vir habitar nela, já que toda imagem realizava uma espécie de epiclesis, isto é, um apelo a que Deus viesse para habitá-la. Era uma espécie de dublê.
da divindade simbolizada. Desculpem. Por isso, a Bíblia conta que quando Raquel, esposa de Jacó, rouba os ídolos de seu pai Labão, ele se queixa que roubaram os seus deuses e não as suas imagens. Veja lá em Gênesis capítulo 31, verso 30. Compreende-se então como era fácil cair num conceito mágico de divindade. E isto podia colocar em sério perigo a identidade de Javé. Durante o tempo em que esta ideia não se viu ameaçada, não houve dificuldades. Mas, a partir do século VIII a.C., o povo de Israel caiu fortemente na tentação de adorar outros deuses. E então os profetas falaram. Como falaram? Oséias falou, Isaías falou, Jeremias falou, Ezequiel falou. Com o passar dos anos, o ambiente grego foi fazendo com que os homens fossem dados a cada vez menos a magia e fossem mais influenciados pelo pensamento filosófico racional. Isto, é claro, contribuiu para diminuir a ideia mística das imagens divinas. Além do mais, Israel foi compreendendo que Javé era o único Deus de todos os povos e não existiam outras divindades para outros povos. Portanto, qualquer imagem no altar, qualquer oração, qualquer culto que fosse celebrado em qualquer lugar ou em qualquer língua estava destinado somente a Javé. Assim, o perigo de pensar que se adorava deuses estranhos desapareceu totalmente. Aí, o próprio Deus quis, quando já não mais existia esse perigo, achegar-se aos homens através de uma figura, a figura de Jesus Cristo, para que o ouvissem, para que o tocassem e para que o sentissem. São Paulo, que vivera durante algum tempo cumprindo esta lei antiga de que nós falamos, compreendeu muito bem a nova disposição ao falar de Cristo como sendo a imagem de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 4. E num belo hino, canta que Cristo é a imagem do Deus invisível. Nós podemos ver isso lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 15. Falando um dia com o apóstolo Filipe, o próprio Jesus já antecipa: quem me viu a mim, viu o Pai. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 8. Como se vê, o mandamento sobre as imagens do Antigo Testamento tinha uma função pedagógica. As imagens de Cristo e o representar de suas cenas, as cenas da sua vida, ajudavam o povo a se aproximar de Deus. Os cemitérios, as igrejas e os templos que estão povoados de imagem têm um valor psicológico que ostentam como suporte apenas a oração. Ou seja, é apenas arte sacra, nada mais que isso, embora saibamos que há exageros, tanto de clérigos como de fiéis. Os chamados de protestantes, quando se separaram da Igreja Católica no século XVI, reagiram contra os excessos no culto das imagens e provocaram a destruição de muitas delas. No entanto, Lutero, o iniciador deste movimento da Reforma, não foi tão intolerante assim. Ao contrário, reconheceu a importância que elas tinham. Em uma carta datada de 1528, Lutero escreveu: penso que no que diz respeito às imagens, símbolos e vestes litúrgicas e coisas semelhantes, deixe-se a livre escolha. Quem não quiser essas coisas, deixe-a de lado.
Se bem que as imagens inspiradas na Bíblia ou em histórias edificantes parecem-me serem muito úteis, diz Martim Lutero. E em outra passagem, Lutero afirma que as imagens eram o evangelho dos pobres. As imagens eram os evangelhos para as pessoas pobres e humildes, que não tinham acesso a qualquer tipo de cultura. Se quiséssemos hoje aplicar ao pé da letra este segundo mandamento, com certeza não poderíamos sequer ligar um aparelho de televisão, usar um aparelho de celular como nós usamos tanto, inclusive agora para gravar esse vídeo, ou usar um computador, porque estaríamos fazendo imagens segundo as técnicas modernas, portanto, estaríamos cometendo idolatria. Embora, amados e amadas, tenhamos que evitar a superstição e os erros nos usos das imagens, seja ela de que jeito for, nunca poderemos, no entanto, tomar como base a Bíblia para proibi-las. Houve sim uma proibição para um certo povo e para uma determinada época. No entanto, segue-se a máxima de que devemos adorar somente a Deus e nada mais. A única imagem que devemos construir para adorar é a de Cristo, como nos diz São Paulo. Os que de antemão conheceram, também os predestinaram a serem conforme a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito de muitos irmãos. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui a dica. As imagens, seja do Pai Eterno, seja de Jesus, seja do Espírito Santo, seja de Maria ou seja de anjos e de santos, são apenas representações. É apenas arte sacra. Eu me recuso a aceitar o termo que usam por aí para explicar a questão das imagens de que é apenas uma fotografia. Não, não é uma fotografia. Pois não sabemos de fato como foram e não sabemos e não saberemos, a não ser esses santos que foram canonizados em época mais atual, que nós temos pinturas, que nós temos até fotografias. Voltando, reafirmamos, é apenas uma representação. Não contém Deus, as imagens não contêm Deus. Não são Deus. Caiu, quebrou, enferrujou, pode descartar sem nenhum problema, meu amigo, minha amiga. Do pó veio e ao pó voltará. Não polua encruzilhadas com imagens de santos quebrados. Jogue fora. Agora, se você se nega a fazer isso, há um forte indício que passou de arte sacra para a idolatria, o que realmente seria um grande erro. Peço desculpas aos irmãos e irmãs pela falha da voz hoje. Nós estamos gravando num dia muito quente e a voz está falhando, mas espero ter sido útil. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.